Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jornada da Cura Holística. Eu sou Marco Nicolato e é um prazer estar aqui com vocês. Por toda parte, nós ouvimos as pessoas dizerem do seu desejo de serem felizes. Mas, junto com esta questão, surge uma outra. Qual é o seu comprometimento com a sua felicidade? O que você está disposto, o que você está disposta a fazer por si mesmo na conquista da sua felicidade? Você tem projetos para a sua área afetiva? Sonhos, desejos? E a área profissional? O que você anseia? O que você sonha construir para si mesmo? E a sua vida mental? Como vai? Tem sofrido transtornos de saúde mental? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico? O que você tem feito nesse sentido para melhorar, para alcançar a qualidade de vida que no íntimo do seu ser você aspira? Todos nós aspiramos, todos nós desejamos. E a sua vida espiritual? O que você tem feito para desenvolver a sua espiritualidade? Para que os seus dias, as suas atividades, não estejam voltadas unicamente para o modo de sobrevivência. Para que os 5 sentidos não sejam aquilo que norteia as suas reflexões e as suas aspirações mais profundas, porque quando nós somos dirigidos apenas pelos 5 sentidos, nós nos tornamos materialistas. Porque na busca incessante de atender aos apelos dos sentidos, nós ficamos condicionados às questões relativas à nossa sobrevivência. E basicamente é isso. Mas a espiritualidade é um elemento fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental. Por isso que a jornada da cura holística propõe diversas estratégias para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos tratar essas diversas dimensões que compõem a nossa vida, que compõem a nossa natureza. Na minha experiência, eu pude ver que, tratando ou me direcionando ao desenvolvimento de apenas uma ou outra parte, ficava sempre faltando uma composição, um conjunto. Afinal, nós somos essa amálgama, essa interação de vários fatores, de vários elementos. E é necessário que todas essas áreas estejam caminhando conjuntamente para que nós alcancemos a saúde mental. E por falarmos em saúde mental, qual é o nosso comprometimento para com a nossa saúde mental? Muitas vezes nós reclamamos, sentimos depressão, que estamos aflitos, que estamos inquietos, que estamos ansiosos, mas muitas vezes também nós nos colocamos como vítimas desse processo. Nós gostaríamos que as coisas se modificassem, mas por fatores externos, que as coisas fora de nós viessem a transformar as coisas dentro de nós. Mas não é assim que funciona.
É preciso transformarmos-nos de dentro para fora. É preciso buscar em nós mesmos aquelas qualidades e aqueles valores que nós vamos desenvolver para que então a nossa vida seja preenchida por eles. Não é possível que nós fiquemos a reboque dos acontecimentos externos, porque os acontecimentos externos não dependem de nós. E nós temos que focar naquilo que temos controle, naquilo que podemos nos dedicar e aprimorar dia a dia. Então é muito importante fazermos esta autorreflexão, desenvolvermos o autoconhecimento. Eu estou no papel de vítima ou estou no papel de protagonista da minha vida, de condutor da minha vida? Nesse sentido, nessa linguagem de ser protagonista da nossa própria vida, de ser o herói da nossa própria vida, nós temos a jornada do herói, que é um conteúdo arquetípico, um conteúdo mítico de todas as civilizações. Uma das formas que o desenvolvimento, que a evolução foi se dando ao longo dos milênios, foi através da arte de contar histórias. E um fato curioso, pesquisado amplamente pelo antropólogo norte-americano Joseph Campbell, foi o que ele denominou de monomito. É uma estrutura de história que está presente em todas as civilizações. Nessa estrutura de história, que faz parte da formação cultural de todos os povos, foi passado entre as gerações os conhecimentos, desde as tribos primitivas até os tempos modernos. Se nas tribos primitivas esse conhecimento, e ao longo das eras passadas esse conhecimento era feito através de contar história, na atualidade ele é feito através dos filmes, dos livros e ainda também de pais e mães para seus filhos naquele tão esperado momento das histórias durante a noite. Mas dentro desse arquétipo, né, arquétipo é um modelo que está presente em todas essas culturas. Dentro desse arquétipo, nós encontramos o personagem central, aquele que é o herói, parado na sua vida cotidiana, no seu mundo comum. E algum evento, algum acontecimento faz com que esse personagem tenha que se mover deste mundo comum e se colocar em busca de transformação e se movimentar em busca do desconhecido. É claro que ao se propor a fazer esse movimento, esse personagem, essa pessoa, esse herói, essa heroína, vão encontrar uma série de resistências. Os nossos condicionamentos passados, as crenças de cada cultura, a educação recebida dos pais, a educação recebida dos anciãos, a educação recebida da estrutura social. Mas nessas histórias educativas, o nosso herói segue em frente, desafia essas resistências e enfrenta uma série de dificuldades, uma série de lutas, mas progressivamente ele vai avançando etapa a etapa. Quando ele se coloca a caminho, surge um mentor, algo que o guia, que vai lhe oferecer as ferramentas e as condições para que ele possa superar os obstáculos.
E assim, orientado por esse mentor, esse herói vai caminhando, vai enfrentando desafios. Tem um momento em que ele vai enfrentar uma grande prova, uma situação de vida ou de morte. Ele supera essa grande prova e finalmente consegue chegar a um lugar que lhe era desconhecido anteriormente, a um estado de alma, a um estado de conhecimento, a uma felicidade. E aí, esse herói lembra-se da sua tribo, lembra-se do seu grupo, lembra-se da sua comunidade e volta. Volta para compartilhar com toda a comunidade, com todos aqueles que ama, das suas descobertas. Eu estou contando essa história porque, como ela é um arquétipo universal, como ela é uma história que tem se manifestado em todas as culturas, quando eu digo em todas as culturas, é independente de comunicação entre elas, né? Nas ilhas do Pacífico, na América do Norte, na Índia Antiga, no Egito, em todos os tempos, esse mesmo modelo, essa mesma estrutura de história foi passada de geração para geração. Então ela nos ajuda a entender a situação com a qual nos defrontamos quando nós nos vemos às voltas com transtornos de saúde mental, mais especificamente em nosso caso, a depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico. Assim como esse herói estava acomodado no mundo comum, nós estamos, quando nos encontramos nessa situação emocional, mental, espiritual, nós nos encontramos acomodados no mundo comum. Entendemos que a realidade é assim mesmo. E embora estejamos sofrendo, embora consigamos perceber que a nossa vida não está como gostaríamos, embora não saibamos muito bem o que fazer, nós estamos acomodados naquela situação, neste mundo comum. A vida é assim mesmo. Eu já tentei, ou eu nem tentei, mas não acredito que eu possa. E surge um chamado para a mudança, algo que vai, né, vai nos impulsionar a sair deste mundo comum. E o que nos impulsiona, esse chamado para o mundo comum, é algo que vem do nosso mundo íntimo. É o chamado da felicidade. É aquilo que no fundo de nós mesmos nos diz, puxa, mas eu quero ser feliz. Eu quero mais do que isso. Eu quero uma vida onde eu possa me relacionar amorosamente. Eu quero encontrar a minha realização profissional. Eu quero ter um despertar espiritual e entenda e sinta a conexão com um ser superior, com o Criador do universo, com Deus, com o Pai, com o campo quântico, são tantos os nomes. Né? Eu quero também, participar do mundo, eu quero contribuir para a minha comunidade, eu quero ajudar as pessoas. Quando eu vejo as pessoas em dificuldade, eu sinto vontade de ajudar, mas aí eu penso, mas eu não consigo ajudar nem a mim mesmo? O que eu posso fazer? Mas no fundo, nós sabemos que podemos muito. Então surge esse chamado. E esse chamado pode ser este vídeo, dizendo para você: a felicidade é possível, a realização pessoal é possível, é desejável, desde que ela não seja uma dependência externa, que o mundo tenha que satisfazer os nossos desejos e as nossas necessidades.
Então surge um chamado que vem do seu íntimo. Alguma coisa vem do seu subconsciente chamar para a plenitude da vida. Mas aí surgem as resistências. Ah, não acredito que eu possa, eu tenho este problema, aquele problema. E aí eu volto com a pergunta inicial. Qual é o nosso comprometimento para com a nossa própria felicidade quando dizemos que queremos ser felizes? Qual é o nosso comprometimento com a nossa saúde mental quando dizemos que queremos nos curar, que queremos superar uma situação que não suportamos, né? Ou nós falamos, mas não estamos dispostos a agir. Preferimos nos entregar às circunstâncias, tomar remédios, beber, fugir de nós mesmos. Mas então, voltando ao nosso herói, ele resolve enfrentar essas resistências. E ao enfrentar, ao se colocar rumo ao desconhecido, ele encontra um mentor. Alguém, alguma coisa que vai orientá-lo, que vai guiá-lo. E aqui é que surge a jornada da cura holística, que vai traçar um caminho feito por alguém que já esteve na situação em que você está. Construído, desenvolvido por alguém que passou décadas buscando encontrar uma solução para os transtornos de saúde mental que vivia. Por longo tempo, eu busquei de todas as formas, todos os recursos para a minha autossuperação. E, após despender muito tempo, muito dinheiro, muitas esperanças, muito sofrimento, eu entendi que somente organizando, integrando várias metodologias, essas várias dimensões do ser, é que uma solução efetiva, um estado de saúde mental equilibrado, feliz, realizado, poderia ser efetivamente construído. Sem as recaídas, porque eu as tive muito. É natural que a gente, quando não trate, não abarque todos esses elementos que constituem a nossa experiência, a gente fique bem, avance em algumas questões, mas quando uma destas áreas que nos compõe sofre algum revés, alguma dificuldade, então nós não estamos preparados para enfrentar essas dificuldades. Então este mentor, essa jornada da cura holística, chega até você de forma amorosa, compassiva, para lhe dar a mão na construção de uma vida nova, que torne a cada um de nós um agente da própria felicidade, o protagonista da própria felicidade, mas não só. Que faça de cada um de nós aquela pessoa, aquele elemento que vai construir um mundo melhor, a felicidade também das outras pessoas. Pois bem, então surgido esse mentor, e aqui é importante destacar que a jornada da cura holística, ao propor as diversas estratégias para tratar os aspectos físicos, mentais, sociais, emocionais e espirituais do ser, ela se estrutura, ela se fundamenta, ela se valida cientificamente na neurociência. A neurociência une todas as abordagens que propomos. Então, quando nós propomos o desenvolvimento das condições físicas, são em cima de estudos, pesquisas
né, e validações da neurociência. Quando propomos o desenvolvimento espiritual, não estamos falando de uma religião, não estamos falando de rituais, não estamos falando de atitudes assim místicas, que nós venhamos a viver separados das outras pessoas ou de uma forma diferente, não. Mas em estabelecermos uma conexão com outros estados de consciência que compõem o nosso ser. Quando falamos de aspectos emocionais, estamos considerando todas as interações entre o cérebro, pensamentos, sentimentos, as emoções. Então, veja que interessante, porque este método é inovador, porque ele pega os aspectos científicos de várias áreas do desenvolvimento humano e, a partir de uma experiência sólida, concreta de investigação, né, de cura alcançada por mim, dentro de um quadro, né, de transtornos de saúde mental graves, né, 30 anos de depressão, de lágrimas sem fim, de sofrimentos inenarráveis, é um tempo considerável. E estou aqui, feliz, realizado, cheio de energia, cheio de vitalidade, dizendo para você que é possível, e mais, conclamando você para seguirmos juntos, para darmos-nos as mãos, não só para as nossas questões pessoais, mas também para outros. E então, assim como o herói da nossa história, vamos encontrar desafios na área física, na área emocional, na área mental, na área social, na área espiritual. Estes são os desafios que, na jornada do herói, este arquétipo universal, o herói vai enfrentando até que nós vamos chegar, não é, num nível em que descobriremos em nós mesmos forças desconhecidas. Descobriremos em nós mesmos um estado que nós queríamos, desejávamos, mas não sabíamos como alcançar. E aí, conquistada, e então, após conquistarmos a nós mesmos, nos voltamos amorosamente para o mundo em que vivemos, para a comunidade da qual fazemos parte. E hoje a comunidade da qual fazemos parte é a Terra, porque estamos todos interligados. E então vamos em busca de compartilhar com outras pessoas a nossa felicidade pessoal, a nossa realização pessoal. Este é o caminho para nós nos tornarmos os protagonistas de nossa própria história. Nós partimos de uma situação em que nos identificávamos com o sofrimento, em que nós reclamávamos, em que nós nos colocávamos na posição de vítimas, para nos comprometermos com a nossa transformação. E comprometimento é aquela posição onde desistir não é uma opção. Se nós observarmos a história humana, nós vamos descobrir que o sucesso é uma questão de consistência, de persistência, de determinação. Agora, é claro que nós temos que saber como fazer isso, né? Então, agora, estamos diante de uma oportunidade única. Diante de nós está a possibilidade de iniciarmos um movimento definitivo para
sendo os protagonistas da nossa própria vida, nós construirmos, nós alcançarmos o estado íntimo que tanto desejamos. Para isso, né, são tantas as estratégias que temos, né, dentro da jornada da cura holística. Uma delas, por exemplo, a oração. A oração tem sido entendida ao longo do tempo de uma forma bastante equivocada, porque foi identificada com rituais, com religiões, ou seja, com elementos externos a nós. Mas a oração é uma forma de introspecção, uma forma de conexão com a energia maior da vida, com as energias superiores, porque basta que nós olhemos à nossa volta para que possamos identificar o seguinte: tudo aquilo que não é obra do homem é obra de uma inteligência superior ao homem. É obra de uma consciência superior ao homem. Quando olhamos para os astros, olhamos para as estrelas, olhamos para o cosmos e vemos tudo em tal harmonia, ou quando olhamos para um jardim e vemos as flores em sua beleza, em sua harmonia que o homem não consegue reproduzir, assim como as abelhas que giram em torno dessas plantas, como os átomos na matéria subatômica, que nos revelam a cada dia que passa leis muito diferentes daquelas que até então nós pensávamos que a realidade era reduzida. Nós nos limitávamos à percepção da realidade material. Na física quântica, nós lidamos com a realidade das ondas, da energia. Pois bem, então a oração é aquele recurso onde nós vamos nos conectar com as forças maiores que estão em nossa intimidade. Assim como a oração, a meditação. A meditação vai nos permitir o silêncio mental para que nós possamos estabelecer esse contato com essas energias superiores da vida, porque, não sei se você sabe, a hora que essa, vamos chamar assim, mágica acontece, da conexão espiritual, é a hora que fazemos silêncio. Mas como vamos fazer silêncio se temos cerca de 70 mil pensamentos por dia? E mais de 90% destes pensamentos são os mesmos que tivemos ontem, e que tivemos anteontem, e que tivemos assim, né, na semana passada e assim por diante. Então, o que faz com que o nosso hoje seja previsível, uma repetição de ontem, e que o nosso amanhã seja previsível, uma repetição do hoje. Então, nós precisamos intervir nesse condicionamento dos pensamentos, que, por sua vez, estes pensamentos vêm de uma estrutura subconsciente, que funciona, o que vem funcionando em nós desde a nossa infância. Então, é preciso que nós quebremos esse modelo, e a oração e a meditação são elementos incríveis, né, para que nós possamos intervir nessa ordem de coisas. Assim também como nós, muitas vezes, nos sentimos vítimas do mundo e nos sentimos infelizes, quando nós começamos a olhar à nossa volta, nós vemos quanto podemos fazer por outras pessoas em situação pior que a nossa. E aqui não estamos falando em situação material, embora existam muitas pessoas em situação
material pior que a nossa, seja qual a situação que vivamos. Nós falamos de uma situação emocional, de solidão, de tristeza, de aflição, e que a nossa presença, o nosso exemplo, o nosso vigor, a nossa energia pode provocar a transformação na vida dessas pessoas. Aí, quando observamos isso, nós começamos a perceber que nós temos muita coisa dentro de nós. Quando nós olhamos, por exemplo, um asilo e vemos aquelas pessoas abandonadas ali praticamente, né, na dor da solidão, e vemos que uma visita, uma presença, uma palavra promove uma tal gratidão, uma tal alegria naquelas coisas, naquelas pessoas, e quando isso acontece, o nosso cérebro é encharcado de ocitocina, um hormônio chamado hormônio do amor, o hormônio do abraço, em que nós somos inundados de felicidade. Né? Quando nós amamos, nossa produção de ocitocina aumenta em grande quantidade, por isso que nós sentimos aquele bem-estar. E quando nós fazemos o bem ao outro, este bem que fazemos ao outro produz este estado em nós, e isso é muito espiritual. Então, o trabalho voluntário, o voluntariado, é uma atividade muito importante para o nosso processo de cura, para o nosso processo de saúde mental. Assim como a consciência, a certeza da nossa realidade espiritual. Ao nós fazermos uma investigação sistemática, nós vamos ver que todas as culturas, desde a pré-história, e isso está registrado nas cavernas, nas descobertas da antropologia, né, existem referências à percepção espiritual daqueles que viveram e depois morreram, mas que faziam intercâmbio com as pessoas das mais diversas tribos. E nós vemos isso ao longo de toda a história. Na Grécia Antiga, as pitonisas, no Egito, os hierofantes, na Índia, os rishis, na Judéia, os profetas, né? Na Idade Média, os feiticeiros, né? Na atualidade, os médiuns, as experiências de quase morte, a neurociência pós-materialista, a física quântica. Tudo isso vem nos mostrando cada vez mais a realidade do espírito, que nós vivemos numa dimensão energética, que a consciência não está presa, não está dominada pela matéria. Então, que nós transitamos entre esses dois campos, e que é possível nos conectarmos com as esferas superiores da vida. A percepção espiritual, a consciência espiritual é muito importante, porque quando a pessoa olha para frente e se depara com uma visão exclusivamente materialista, essa é uma realidade, ou esta é uma concepção de mundo difícil de lidar, porque quando você pensa, mesmo que você não pense, porque subconscientemente isso vai ocorrer, ora, mas as pessoas que eu amo vão morrer, vão desaparecer, todas as coisas, né, se perdem no tempo, tudo, né, tudo que é matéria se desfaz. Então, a possibilidade de uma conclusão de que a vida nos reserva uma série de perdas para frente, né? Você vai perdendo, né? Vai perdendo amigos, vai perdendo entes amados, vai perdendo saúde, enfim. Esta visão, ela é uma visão muito dura e ela não é verdade, não há perda. Nós vamos ganhando cada vez mais lucidez, mais percepção espiritual, estamos conectados com todos aqueles que amamos,
que nos visitam em espírito, que torcem por nós. Quando nós nos dispomos a investigar essa realidade da vida, são inúmeras as evidências, são inúmeras as provas de que esta é a realidade. E a ciência convencional, porque existem outras formas de ciência que não essas que são dominantes nos meios acadêmicos, que são eminentemente materialistas, não é? Mas não existe uma ciência, existem várias ciências. Então, dentro das várias ciências humanas, há demonstrações inequívocas de que somos espíritos habitando um corpo de carne para uma experiência. E essa experiência é uma experiência realizadora, é uma experiência de aprendizado, é uma experiência de crescimento, é uma experiência de felicidade, não é uma experiência para sermos infelizes. Mas muitas vezes nós temos sido egoístas, voltados exclusivamente para nós mesmos, vivendo em torno dos nossos umbigos. E então, nessa direção de vida, é muito difícil que nós não sintamos depressão, que nós não sintamos ansiedade, porque tantas coisas queremos fazer, mas o tempo é limitado, o tempo é escasso, então não vai dar tempo de fazer o que nós gostaríamos, então temos ansiedade cada vez maior. Se essa ansiedade for muita, teremos síndrome do pânico, não é? Porque teremos medo de perder a vida, sobretudo quando em alguns momentos da nossa trajetória pregressa vivemos situações de muita aflição, né? Nós começamos a ter medo de que certos gatilhos sejam acionados e nós venhamos a ser agredidos, assaltados, não é? Atacados, né? E estes receios que são propagados todo o tempo, né, nas mídias, para que nos prendam a atenção, para que a partir do temor, a partir do medo, nós possamos ser dominados, porque prestemos atenção ao seguinte: por que as mídias, a televisão, as mídias sociais, mesmo os filmes, não é, nos prendem pelo terror, pelo medo, pelo pânico? Porque isso nos hipnotiza. Nós ficamos hipnotizados com essa informação massiva e nos tornamos manipuláveis, nos tornamos, ficamos à mercê dessas estruturas de comunicação e aí ficamos andando, ficamos vivendo como barata tonta. Mas aqui nós estamos propondo que nós retomemos o controle de nossas vidas, que nós passemos a sermos aqueles que dizemos para nós mesmos como vamos viver, como queremos viver. E é possível. Mas temos que ter comprometimento, coragem. Temos que superar as resistências, porque nós, ao repetirmos durante anos e anos e anos certos condicionamentos, nós temos uma estrutura mental. O que é uma estrutura mental? Quando nós pensamos uma coisa à qual estamos acostumados, né, há muitos anos, existem milhões de redes neurais, redes de neurônios que são disparadas quando nós pensamos naquilo, que se unem dentro do nosso cérebro, né, nos fazendo uma ação quase que incontrolável, de pensarmos mais daquilo. Então nós temos que enfrentar isso. Agora, enfrentar isso através da meditação, da oração e de outros recursos, né? A atividade física é algo muito importante, a alimentação saudável é algo muito importante, mas
Não é algo que nós devamos fazer essas atividades todas sem saber o que estamos querendo achar, sem saber o que estamos construindo, algo que façamos assim de uma forma atabalhoada. Não, é preciso um método que una todas essas coisas. E é isso que a jornada da cura holística faz. Então, quando essas redes neurais são disparadas, né, e milhões de neurônios se organizam em nossos condicionamentos passados, é preciso que nós trabalhemos para modificar isso através de novos pensamentos, novos sentimentos. Então é preciso que a gente aprenda a sentir-se de uma outra forma. É preciso que a gente aprenda a pensar de uma outra forma. Para isso, é preciso que nós hajamos de uma outra forma. Porque aí vamos produzir hormônios, neurotransmissores que vão construir outras redes neurais. Não estas redes neurais a qual estamos condicionados, a qual estamos viciados por atitudes, comportamentos, sentimentos, pensamentos que não atendem mais às nossas necessidades. Então, no momento em que nós nos colocamos rumo a essa construção, rumo a esse desconhecido, há desconforto, não é? Mas enfrentando esse desconforto progressivamente, para isso você ter um método, não é, que lhe dê segurança, um método que lhe dê a referência é muito importante, porque senão você não sabe onde isso vai dar, não é? Então você não tem segurança. É preciso ter o conhecimento. O conhecimento que nos dá, por exemplo, a neurociência, ao mostrar, olha, essa atividade atua no sistema nervoso autônomo desta forma. Essa outra atividade produz essa e aquela substância que modificam a estrutura, né, de certas crenças limitantes. Olha, nós temos algo chamado neuroplasticidade, que é a capacidade dos neurônios de modificar, de se reorganizar em nosso cérebro, que determina que quando nós fazemos determinadas repetições, nós criamos outras redes neurais que acabam por substituir aqueles condicionamentos antigos. Então, isso é ciência. Isso não é achismo. E, apesar de valorizarmos muito a experiência, como valorizamos a nossa própria, só a experiência não é suficiente. É preciso o pensamento científico, é preciso o pensamento integrado. Então, nesse conjunto entre conhecimento, experiência, ação, apoio, suporte, comunidade, né, essa integração de elementos vai nos conduzir a um estado de saúde mental que nunca tivemos até então. É este o meu convite para você. E me sinto muito feliz, muito alegre em poder estar trazendo isso para você, porque, como eu disse, na história, na jornada do herói, o herói, depois que ele se autorrealiza, depois que ele encontra-se consigo, depois que ele constrói a sua própria felicidade, a continuação dessa felicidade é ele regressar para a sua comunidade, é ele regressar ao seu mundo para abraçar, para ajudar, para amar aos seus irmãos, aos seus semelhantes. Então, é isso que eu tenho para hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.